e que nós vamos participar, irmãos, para a nossa santificação, para a nossa renovação, para a nossa fé. Nós vamos crer como os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Senhor, aumenta a nossa fé. Ele disse: aumenta, Senhor, a nossa fé, aumenta, Senhor. E ele disse: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, direi desse monte, sai daqui no mar, e ele vos obedecerá. Ele falou assim: olha, existem dois tipos de cristão. Existe aquele que tem fé e existe aquele que não tem. Mas aquele que não tem, ele pode receber. Ele não está, irmão, ele não está isolado de Deus. Deus está olhando para todos os lugares. Para todos os lugares. E quando alguém fala assim: é Deus, Ele não está aqui porque eu estou sofrendo, porque eu estou cansado, porque eu estou oprimido, é uma blasfêmia. Por quê? Porque Deus está em todos os lugares. Aqui no livro de Mateus 26, versículo de número 6, diz: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou-se dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, e ela derramou sobre a cabeça de Jesus. E estando ele à mesa, vendo isto, os discípulos ficaram indignados e disseram: para que esse desperdício, esse perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, disse-lhe: por que vocês estão incomodados? Essa mulher, ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando esse perfume sobre o meu corpo, e ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que, onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Vamos sentar em nome do Senhor Jesus, amados. Meus amados irmãos, aqui essa mulher que ungiu os pés de Jesus, você vai encontrar em outras versões bíblicas, aí que não está igual a minha. Tem vários irmãos que a Bíblia cita ela como uma pecadora, em outros evangelhos cita ela como uma pecadora que ungiu os pés de Jesus. Alguns pesquisadores, estou falando à luz da Bíblia, alguns pesquisadores acham que essa pecadora era Maria Madalena, aquela mulher que ia ser apedrejada. Outros acham que era outra mulher que tinha pecado, que tinha feito alguma coisa pecaminosa que ofendeu aquela sociedade que eles viviam. E a Bíblia diz, meus irmãos, que quando Jesus estava ali em Betânia, onde também na casa de Simão o leproso, aquele que Jesus havia curado, leproso, ele havia curado. Os irmãos já perceberam que Deus levanta a gente lá dentro do poço e tira a gente de fora? E Deus, quando você está num estado de miserabilidade, estado de morte terminal, quando a pessoa está, é só ela e Deus. É só ela e Deus. Não tem mais ninguém que possa nos ajudar se não for Deus. Não tem ninguém que possa nos livrar a não ser Deus. Uma vez eu estava na vigília, no monte, na vigília, orando. Eu orava, fazia a campanha até de 120 dias de jejum e oração no monte. Um tempo mais atrás, um pouco.
E uma profeta que estava lá no monte, ela disse para mim: vai chegar um momento na sua vida que nem seu pai, nem sua mãe, nem sua mulher, nem seus filhos, nem seu melhor amigo, nem o melhor médico, nem o melhor juiz vai te livrar de nada, não vai conseguir. É só Deus para fazer isso. E eu passei por isso, irmãos. Eu passei por isso e tenho certeza que muitos dos irmãos que estão aqui já passou por isso. Você fala assim, olha, o médico olha e fala assim, olha, não tem mais jeito, não vai dar mais, esse aí está morto já. Pode encomendar o caixão. Esse não tem mais jeito, esse já foi. Aí você olha para o médico olha para você, e você vai falar para ele assim, vai pensar, porque às vezes nem falar você não pode falar, vai dizer assim, olha, doutor, a minha vida está na mão de Deus, a sua vida está na mão de Deus. E somente Ele, somente Deus, com a sua infinita graça e misericórdia, pode nos livrar do dia mau que está escrito na Bíblia. Glória a Deus. Então, o dia mau, somente Deus pode nos livrar. E é aquele momento que você está precisando acrescentar a sua fé para receber o poder de Deus sobre a sua vida. Agora, o detalhe aqui dessa mensagem que Deus nos traz aqui é que uma mulher pecadora ungiu a cabeça de Jesus. O que nos chama a atenção mais ainda é que uma mulher pecadora, uma mulher que todos achavam que ela era uma mulher vulgar, uma mulher cheia de pecado, aquela mulher pegou o vaso, pegou ali aquele vaso de alabastro e ela ungiu a cabeça de Jesus. Ela jogou, porque era o costume dos judeus, quando alguém ia morrer, jogar o perfume sobre eles. Por quê? Eu vou até explicar para os irmãos, isso é parte de teologia, né? Que é hoje que vocês vão saber, né? Parte teológica da Bíblia. Por que ela ungiu? Porque esse perfume, chamado alabastro, era um perfume tão concentrado que ele penetrava na pele da pessoa e a pessoa ficava com aquele cheiro daquele perfume até o dia que ele morresse. E depois da morte dele, eles colocavam as pessoas, eles enterravam as pessoas, mas eles não enterravam as pessoas deitadas, como a gente tem costume hoje. Era como se fosse um buraco numa rocha, e colocava aquela pessoa, e colocava uma janela na porta, naquela porta, e a pessoa, e a família vinha na porta e ficava olhando a pessoa, e ele não, aquele cheiro de morto, de podre, não saía por aquela janela mais. Interessante, né? A Bíblia é fundamental, né? Aí eles olhavam lá, e eles ficavam olhando até aquela pessoa sumir toda a carne. Aí quando sumia a carne, isso era o costume judeu da época, e quando sumia toda a carne, ficava só os ossos, que a família ia lá. Um certo tempo, até que isso acontecesse, e quando chegava um determinado tempo que a pessoa ia lá e olhava, e só dava os ossos, aí ele abria o túmulo, movia a rocha, movia aquela porta, aí precisava de muitos homens para mover aquela porta, para empurrar aquela porta, aí pegava aqueles ossos. Interessante isso, hein? Aí eles colocavam numa caixa aqueles ossos. Aí aquela caixa tinha 60 por 50 por 90, por causa que esse fêmur nosso tem 90 centímetros no máximo. O fêmur nosso. E dava certinho para colocar o fêmur, o crânio, os braços
e todos os ossos eram colocados ali dentro daquela caixinha, e ela fechada e botonada, e ela era enterrada novamente. Por isso que quando Jesus chegou para aquele rapaz, que ele fala assim, ele diz para ele assim, fala assim, olha, tu porém vem e segue-me. E ele disse, Senhor, deixa eu primeiro enterrar o meu pai, né? Porque o enterro era depois desse processo, não era nesse processo. Lázaro foi a mesma coisa. Tem muita gente que pensa que Lázaro estava deitado, né, dentro da rocha e se pulou para cima. Não, ele estava de pé, porque era colocado de pé. Entendeu como que a Bíblia é? E eu fui descobrir isso também há muitos anos depois que eu era pastor, porque são coisas que, irmãos, a gente estudando dia e noite, buscando, pesquisando dia e noite, vai ter muitas coisas que a gente não vai conseguir saber, porque é muita coisa que a Bíblia ensina. São mistérios, são coisas fortes que a gente não vai entender. E quando Lázaro foi colocado, ele foi colocado ali de pé, e quando eles moveram a pedra, ele caiu. Não foi ele falou, não, ele pulou, eu vi um pastor, bem renomado, falando que ele pulava. Mas não foi isso que aconteceu. Ele moveu a pedra e ele tomou. Mas ele já tomou vivo, né? Então é importante que nós, irmãos, sabemos que a Bíblia é para o povo de Deus, o povo escolhido. Um povo que Deus quebrantou o coração, Deus transformou a vida dele. E a palavra de Deus diz que o profeta diz que os nossos dias são contados. E a Bíblia diz que aquele que obedece a palavra de Deus, Jesus. A Bíblia Aleluia, diz que Senhor. a palavra de Deus, os seus dias serão prolongados, são acrescentados. Então, meus amados, essa mulher pecadora, essa mulher que ninguém acreditava, ela fez o que ninguém podia fazer. Ela fez o que ninguém pensou em fazer. Então existe alguém em nosso meio que tem uma capacidade sobrenatural. E que muitas vezes a sua capacidade, ela está escondida e precisa ser revelada para você trabalhar na obra de Deus, para você ajudar a obra de Deus. Para você ganhar almas, para a igreja crescer, para a igreja ter, irmãos, o crescimento que Deus tem marcado para nós. Então aí essa mulher elogia Jesus, a mulher pecadora. E a Bíblia diz,